Apóstolos, do 2 ao 22 ao 36, lá no discurso de Pedro, né? Quando Pedro falou aos israelitas pela primeira vez, evangelizando ela não veio, está ruim o dia inteiro. Olho por ela, um monte de gente palhada essa semana. Atos 2, do 22 ao 36. Vamos, vocês me ajudam a ler? Eu vou começar no 22, aí para não ter alto demais. Os israelitas ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos o sabem. Verso 23. Este que vos foi entregue determinado por ser presciência de Deus, e destes crucificastes, matastes pelas mãos de injustos. 24. A respeito dele disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. 26. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou, ainda a minha carne e repousar em esperança. 27. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. 31. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. 32. Deus ressuscitou a este Jesus, porque todos nós somos testemunhas. Exaltado à direita, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. 35. Até que põe os teus inimigos por escanteio de teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso, diz que Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Papai, por mais uma vez estar na casa. Abençoa cada filho que aqui está, e abre nosso coração, nosso entendimento, para entender o que Tu queres, Senhor, e para que nós possamos ensinar segundo os desígnios da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente está vendo o discurso de Pedro a partir do 22.
né? Nós falamos um pouco do 14 ao 21 sobre a escatologia, que a igreja de Atos ela já inicia falando da vinda de Jesus, né? Que Jesus viria buscar, falaria dos sinais e do derramamento do Espírito nos últimos dias. E como Jesus falou, que é como se fosse um parto mesmo, né? Os sinais vão se intensificando. Então, os primeiros sinais é o poder, o milagre e o prodígio. E chegaria um tempo que nós veríamos lá o céu, a lua cor de sangue, cisar em cima do céu, embaixo da terra, como nós estamos vendo agora. E agora, Pedro aqui usa a profecia de Davi para mostrar que a morte de Jesus foi um plano soberano de Deus. E ele triunfou na ressurreição. Então não foi um fracasso, não foi uma falha, porque se você conversar com qualquer pessoa que não entende de Bíblia, ela vai sempre colocar Deus não, vai colocar Cristo em segundo plano. Vai dizer que Deus é maior, Cristo é menor e o Espírito Santo é apenas o Espírito, o poder do Espírito de Deus. Então, Satanás, ele não muda a estratégia, é a mesma estratégia, tirar, invalidar o plano de salvação. A maioria, se você for falar com pessoas que estão em outras religiões, outros movimentos, eles vão dizer que creem em Deus, só que eles não entendem que Cristo é a porta. Sem Cristo não tem como você chegar a Deus. Jesus mesmo disse em João 10:10, né? Eis eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai. Por que ninguém vem ao Pai? Porque ele já está com o Pai. Então nós é que temos que ir. Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai, ninguém vem, porque ele está à direita de Deus Pai. E olha que interessante que Salmo 116, que é o que Davi profetizou, foi o que a gente acabou de ler aqui, né? Que Davi ele falou sobre que ele morreria, mas dos seus lombos veria a sua descendência e seria eterna. Os inimigos não iriam contra ele. E a gente vai ver que Davi já profetizava que o Messias viria. O próprio Davi já falou a respeito, ele já dizia a respeito sobre o triunfo do seu trono. A gente lembra que muitas das vezes os fariseus eles falavam para Jesus: cadê o trono? Se Deus prometeu o trono a Davi, por que Davi não reinava? Porque os fariseus não entendiam que Jesus era descendência de Davi. Então a gente vê aqui alguns pontos chaves aqui que eu marquei. Alguns pontos chaves sobre a explicação. Primeiro, no verso 22 ao 23, a gente viu ali que ele vai falar sobre a vida e morte de Jesus, né? Pedro afirma que Jesus foi aprovado por Deus através de milagres e sinais, mas foi entregue pelo plano determinado de Deus e foi crucificado por mãos ímpias. A morte não foi um acidente, mas foi parte da redenção. Segundo, a ressurreição era uma vitória. No verso 24, 32, Deus ressuscitou Jesus, pois ele era impossível que a morte o retivesse. Então Pedro ele vai citar o Salmo 16, que Davi profetizou a ressurreição, já que o próprio Davi morreu e viu a corrupção, ao contrário de Jesus. Outro ponto, ele exalta no verso 36, 33 ao 35, a exaltação do Espírito Santo. Jesus agora é exaltado à direita de Deus, recebeu, ele derramou o seu Espírito Santo, confirmando a ressurreição que a multidão estava ouvindo. Olha que interessante, você vai ver que Davi não viu Jesus à direita de Deus Pai, mas o Salmo 16, ele já profetiza que o Messias estaria à direita. Depois a gente vai ver lá na frente, quando acontece a primeira morte em nome de Cristo,
a primeira morte, o primeiro mártir a morrer em nome de Cristo, que foi Estevão. E Estevão, quando ele morre, ele olha para cima e ele diz: eis que eu vejo de pé Deus no trono e o Filho de Deus à direita. Ou seja, se confirmando aquilo que estava em Salmo 16. Também, João em Apocalipse vai falar a mesma coisa. Ele vê dois tronos e vê o Filho sentado à direita. Então, a majestade de Jesus, ela é inegável, irrevogável. Ou seja, qual é a conclusão do verso 36 ali? Pedro declara categoricamente que Deus fez o Senhor e Cristo a esse Jesus, que vocês crucificaram. Ou seja, esse discurso é fundamental para estabelecer Jesus como o Messias aguardado e o centro da nova comunidade cristã. Ou seja, você sabia que, segundo os judeus messiânicos, Jesus é que foi o anticristo para eles? Porque o judeu está esperando até hoje o Messias. Então, para ele, Jesus foi um Messias falso, foi um anticristo que enganou muitos, e engana até hoje, segundo os judeus ortodoxos, né? Então, o nível da revisão, da revelação daqui, é que Pedro ele prega a morte de Jesus, que era parte do plano de Deus, que ele ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus. O rei Davi já havia profetizado sobre a sua ressurreição em seu salmo. Pedro termina de explicar à multidão em Jerusalém que o Espírito Santo estava agindo por meio de discípulos. Agora ele passa a pregar sobre Cristo, dirigindo-se pela segunda vez a seu público como homens de Israel. Ele chama a atenção deles para que estavam prestes a dizer: escutai estas palavras. As palavras que ele falaria era direcionada aos homens de Israel especificamente, porque Jesus já havia passado ali por 3 anos e meio. Então, de primeira mão, eles entendiam que o Messias já tinha passado. E aqueles homens ali, amados, a quem Pedro estava pregando, já fazia 50 dias que eles estavam em Jerusalém. Então, provavelmente, o mesmo povo que está em Pentecoste, principalmente os de Israel, é o mesmo povo que viu Jesus ser crucificado e viu os mortos ressuscitar em Jerusalém. Porque você vai ver Mateus 22, 23, que os mortos, eles ressuscitam no momento da morte de Jesus. Os mortos, eles saem da catacumba. Então, provavelmente, não era só o barulho, o falar em línguas, o movimento que chamou a atenção daquele povo. Aquele povo já estava aterrorizado, porque eles viram o evento, que era o dia da Páscoa, e eles já estavam lá, porque a festa da Pentecoste, depois da festa da Páscoa, a festa da colheita. Então eles já estavam lá, eles viram Jesus morrer, eles viram Jesus se entregar, tanto que ele fala: olha, homens de Israel, vocês, este homem que vocês mataram, vocês crucificaram, porque naquele momento que Herodes diz assim: quem que vocês querem, Jesus ou Barrabás? Aqueles homens que estavam ali escolheram a Barrabás, e agora Pedro ele tem toda a autonomia para dizer: foi vocês que mataram, ele morreu pela mão de vocês, ímpio. E aqui cai mais uma diretriz de valor, né? A gente sempre ouve falar que o ímpio, né? A ímpio que está lá fora, não é assim que ele fala? Piedade. Então, toda vez que você não tem piedade do próximo, o teu coração é de ímpio. Aqueles homens de Israel eram escolhidos de Deus, buscavam a Deus, mas em nome de Deus mataram Jesus. Olha como é fácil você fazer a coisa errada, a coisa certa, da forma errada. Se nós não entendemos o movimento do que Deus está fazendo, eu e você vamos ser pegos tentando fazer a coisa certa da forma errada. O pessoal, os israelitas, fizeram a coisa certa da jeito errado, ou seja, defenderam a sua fé, mas não entenderam que era o Messias que estava na frente deles. Por quê? Porque eles entendiam que eles tinham a letra, mas não criam no que veio.
Os irmãos já sabem que quando a gente fez aqui o curso de libertação, eu cheguei até a mostrar vídeos do Benihim, né? Quem viu o curso de libertação viu lá, eu mostrei. Eu fui para o Justo, né? O irmão Justo queria ver o Benihim, queria sozinho, aí me convidou, né? Foi assim, tu pagar, mas não, tem barato. E a gente foi ver. Irmãos, eu não acreditava. Eu falei assim, já que tu quer ir, vamos embora lá ver então, se esse cara é real mesmo. Como você não tem noção? Aquele dia eu pedi mil perdões para Deus, porque eu morri ali, literalmente. Pensa numa estrutura, num lugar, e quando nós chegamos, quem estava no ministério, que estava lá, quem estava regendo o ministério, era aquele, eu não lembro, eu esqueci o nome dele agora, é aquele tecladista que acompanha o Marco Feliciano. Ele que estava regendo o ministério de música. E até então, quando começou o culto normal, irmão, culto normal, igual os nossos aqui, adoração e tal, uma bênção, sentimos a presença de Deus. Só que quando o Benihim entrou, cara, velho de 73 anos, aquele cara pregou por 2 horas e meia, 2 horas e meia, sobre os 7 atributos de Jesus. E veio com um papelzinho, um caderninho, não tinha tablet, só veio com uma Bíblia e uma folha nos bolsos. 2 horas e meia pregando sobre o atributo de Jesus. Sem fundo musical, sem nada, só que o que chamou a atenção, irmãos, aqui, antes de ele pregar, ele fechou os olhos e ele não falava português, tinha um tradutor, ele fez uma oração simples, não deu nem 10 minutos de oração. Só que quando aquele cara fechou o olho e abriu a boca para falar com Deus, Deus respondeu, desceu. Irmãos, fez assim o ambiente. 10 mil pessoas, enquanto eles estavam só assim, segurando o corpo todo de olho fechado, dizendo God, I love you, God, oh Lord, né? Oh Rei, eu te adoro, eu te louvo, eu te amo. Mudou o ambiente. 10 mil pessoas à nossa volta, as pessoas começaram a se dobrar no chão frio, saíram dos seus bancos, dobraram, começou a cair uma gota, e ele não podia fechar. Aí o pessoal acostumado com o movimento, achou que agora queria fazer alguma coisa, que ele pedir para alguém tocar o teclado, ele morou 10 minutos e falou, amém? Os irmãos, amém? Abre a sua Bíblia comigo. Aí o povo estava prostrado assim, não entendeu nada, mas o ambiente ficou ali. E ninguém retrou o pé. Ele começou a ministrar sobre os atributos de Deus. E 2 horas depois, ele pediu para a igreja se colocar de pé. E ele pediu para cantar as músicas. Você não viu? Olha, só cantaram. Quando ele estava no palco, só cantaram música da harpa. Só música antiga. Só música antiga. Cantaram 2 músicas só. E ele começou, levantou as mãos, e aquilo que você vê na internet, as pessoas caindo, eu vi assim, ó, tete. Eu pensei que não pode. Ele chegava perto das pessoas, levantava, só levantava a mão e disse assim, receba fogo, a pessoa voava. Agora eu entendi por que tem que ficar 2 do lado assim, porque a pessoa voa, literalmente voa. Teve um lado que o cara foi em cima das cadeiras. Ninguém se joga em cima de uma cadeira para se machucar. Não tem como. Tinha pessoas, ele começou a cair várias pessoas, e as pessoas que caíram ficaram. A gente veio embora e as pessoas ficaram caídas. Elas ficaram lá. Tinha pessoas na nossa frente, eu fui lá para frente, lá, eu queria ver de perto, eu disse, não, quero ver se de perto você gosta. Quero ver se não é assim, o pessoal não é americano. Não, é o povo da Alemanha. Tinha um povo na minha frente, assim, várias mulheres assim, e ele olhou para elas assim, e ele disse, vocês querem isso? Elas levantaram as mãos, e ele só fez assim, bom, já foi caindo, caindo nos pés, vindo para trás, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao homem, eu não quis cair, então mas quem estava sujeito deixou eu,
mais de 10 mil pessoas caindo. Lá atrás, perto disso, tinha uma irmã, ela estava, o tempo todo estava orando, e ela estava longe. E ele disse assim: ó, você que deseja o fogo do Espírito, irmão, quantos anos que eu não vejo alguém se batizado no Espírito Santo? Antes que eu ir para frente, tinha uma moça na minha frente assim, e ele falou assim: você que não foi batizado no Espírito Santo, levanta a mão. A pessoa estava assim, 2 cadeiras. Ele falou: receba, só. A pessoa caiu falando em línguas no chão, se perdendo tudo, irmão, um negócio todo. E aquela moça que estava perto de nós, estava longe assim, ele estava longe da moça. E ela estava do nosso lado assim, quando ele disse: você que quer fogo, receba. Fogo, a mulher caiu dizendo: está queimando, caiu. E ficou por ali. Então, como é fácil a gente julgar pelo que a gente assiste, mas só estando lá para ver. Tremendamente, foi algo assim, ó, sobrenatural. Ele tem 73 anos e ele carrega alguma coisa com ele. Eu creio que Deus levou você. Se você pegar, tem um livro chamado que é Os Heróis da Fé, vai pegar os maiores avivalistas desde 1800 até 1990 no máximo. E tem uma particularidade que eu percebi naquele livro, que quando está morrendo um, Deus levanta outro. Quando está morrendo um, Deus levanta outro. Então eu creio que o outro Benihim é só quando ele morreu. Quando está morrendo um, nasce outro. Assim, foi assim desde 1800 alguma coisa, pelo livro do John Wesley, Charles Spurgeon, todos esses camaradas aí, quando estavam encerrando a vida de um, nascia outro. E Benihim, se ele não for o último, né, pode ser que eu e você sejam o próximo, né? Porque quando morre um, levanta o outro, né? O outro está acabando a carreira. Então, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a presença dele é real. E as pessoas, os fariseus, naquele momento ali, eles não entendiam o que eles estavam vendo e ouvindo. Então, para que eles pudessem ser participantes do que estava acontecendo, Pedro agora tem que pregar, e Pedro, ele poderia muito bem dizer assim: ó, o que está acontecendo aqui é o que profetizou Joel, e só, e dizer: alguém quer receber? Ele poderia simplesmente falar isso, mas não, ele disse: olha, ele começou a trazer o lado de Davi, olha, Davi já profetizou que veio o Messias, esse Messias ia morrer, ia ressuscitar, e ele vinha com poder, de sinais. Joel também falou que nos últimos dias derramaria do Espírito sobre toda a carne, os jovens teriam visão, os velhos profetizariam e profetizar. E ele foi discorrendo até que ele diz: olha, vocês viram esse Jesus que vocês viram foi aquele que Jesus enviou, aquele que Davi profetizou, e esse é o Filho de Deus. E o que ele profetizou está acontecendo, que vocês estão vendo e ouvindo. Então, muitos dos peregrinos judeus de todo o Império Romano, né, provavelmente sabiam quem era Jesus, porque eles já estavam ali, eles viram. Então Pedro disse: homens de Nazaré, o povo agora que era da cidade de Jesus, que foi atestado ao povo judeu como alguém enviado por Deus para por milagres, maravilhas e sinais que é realizado por Deus. Pedro lembra a multidão da sua parte na crucificação de Jesus. Foi vocês que crucificaram, disse ele, né? Ele foi o homem que vocês pegaram na cruz pelas mãos de homens ímpios e mataram. O fato mais importante levantado por Pedro é que Jesus havia sido entregue aos romanos pelo plano predeterminado da presciência de Deus. Sua morte foi profetizada, não foi um plano de surpresa, nem uma derrota, como muitos pregam lá fora, né? O próprio Papa Francisco, ele pegou uma Bíblia pequena e mostrou na janela do Vaticano, não sei se vocês lembram. Ele disse assim: isso aqui é o fracasso de Deus. Alguém lembra disso aí?
Ele pegou a Bíblia pequenininha, que uma Bíblia judia, né? Porque o judeu ele tem uma Bíblia pequena, que é a Torá, né? 5 livros, então ele amarra na mão esquerda e vai enrolando uma faixa até aqui para dizer que está perto do coração, ou amarra na cabeça. E ele estava com aquela Bíblia judia, aquela Torá de 5, né? E ele disse que ele mostrou a Bíblia no Vaticano lá, o povo, numa missa, que disse que a Bíblia era o fracasso de Deus. Porque não havia adiantado que Deus ter mandado o filho porque os homens mataram. Então ele disse que Deus foi também Deus fracassado. Não é à toa que foi escrito, né? Blasfemou na cara dele. Então as multidões ali, o que as multidões ali não sabiam, ou talvez tivessem ouvido rumores, que embora o tivesse matado, Jesus não estava morto, mas Deus tinha ressuscitado ele na agonia da morte. E Pedro faz 3 afirmações. A primeira, Jesus ressuscitou da sepultura. Então ele falou, olha, porque naquele tempo, irmãos, eles sabiam, olha como Deus ele é tremendo. Por que Deus tinha interesse de ressuscitar os mortos na morte, quando Jesus morreu na cruz? Porque se alguém chegasse depois de 3 dias e falava assim, Jesus ressuscitou, porque alguns lembrariam só de Lázaro, que Jesus ressuscitou lá atrás, né? Lembra de Lázaro? Então não era algo normal, mas quando Jesus morre, se dá na cruz, a Bíblia diz que o céu se rasgou de alto a baixo, fenderam-se as rochas e abriram a sepultura, e muitos mortos que habitavam na cidade santa, qual é a cidade santa? Jerusalém, ressuscitaram e foram vistos por muitas outras pessoas. Ou seja, aquelas pessoas que estavam ali para a festa de Pentecostes, que viram também a morte de Jesus, também puderam ver as rochas se fenderem e ressuscitarem. Então, quando ele fala aqui, olha, Jesus ressuscitou no 3º dia, ele está dizendo, lembra dos mortos que ressuscitou aí há 2 meses atrás? Há 6 meses atrás, 6 não é? Há 2 meses atrás? Ele está dizendo isso para eles, este também ressuscitou. Então os ouvintes tinham amplos recursos para verificar que as evidências que sustentam a alegação de Pedro, se a alegação fosse refutada, tudo acabaria, mas a ressurreição após o fim da agonia de morte foi mostrada como uma derrota, como diz lá em 1 Coríntios 15, 57. 1 Coríntios 15, 57. Volta para mais aqui. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição foi o fim e a agonia da morte, ou seja, a morte foi derrotada. Cristo, derrotou a morte. Então nós temos a vitória em nome de Jesus. Se nós soubéssemos a profundidade do que é ter vitória em Cristo, irmão, essa igreja estava cheia hoje. O problema é que nós vivemos uma geração que quer as coisas daqui, na hora que para ontem, fé micro-ondas, que é tudo para hoje, e a gente não entende que Deus tem os seus meios de nos purificar, preparar, aperfeiçoar e nos enviar. Então, nada acontece sem propósito, tudo tem um propósito. A porta fechada é propósito, a enfermidade tem propósito, as lutas têm propósito. Qual que é o propósito, pastor Fabiano? Me aperfeiçoar para eu entender que a minha dependência tem, a minha dependência, não sei por que foi para Coríntios 16 lá, mas tudo bem. Deu uma viajada legal ali. Mas o nosso propósito é 15:57. Então, nós temos que entender que a nossa vitória é dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E tem que entender que tudo faz parte do processo. O que implicava que haveria
efeitos amplos do alcance da ressurreição do Messias disponível para as outras pessoas. Pedro faz essa afirmação pouco tempo depois do ocorrido para as pessoas nas imediações, ou seja, é impossível Jesus ser mantido debaixo do poder da morte. Muitas pessoas haviam sido ressuscitadas dos mortos ao longo da história bíblica, e no próprio ministério de Jesus era algo incomum e incrível, provavelmente difícil para muitos judeus acreditar. Caso não tivessem testemunhado tal milagre, porém eles estavam já familiarizados com a ideia que Deus ressuscitava pessoas dentre os mortos. Pessoas ressuscitaram até mesmo no momento que Jesus morreu, como eu já acabei de ter falado. Então, era impossível. Jesus tinha, em certo sentido, se submetido à morte por breve tempo, porque a morte não podia segurá-la, né? Como é que a morte vai segurar Deus? O contexto imediato do Salmo de Davi, citado por Pedro, era sobre temer por sua própria vida e esperar sobreviver à ameaça dos seus inimigos. Davi escreve como Deus havia preservado a sua vida, ele trazia a esperança. Ele disse: eu vi o Senhor em minha presença, o Senhor não o abandonou, ele estava sempre na presença do Senhor, estava à sua direita, bem ao seu lado, para lhe dar confiança, para que ele não fosse abalado. Salmo 16, 8. Ou seja, nós temos que entender, não importa a tua luta, não importa a tua preocupação, não importa quantos levantes, não importa se os planos se frustram, temos que entender que o Senhor sempre está do nosso lado. Aleluia! O Senhor sempre estará do nosso lado. Jesus sempre caminhará do nosso lado. Não importa as batalhas. Davi ainda segue dizendo que pelo fato, Deus não ter abandonado Davi, o salmista escreve: portanto meu coração ficou feliz, e minha língua exultou. Ele é encorajado a louvar a Deus com a sua língua. Além disso, escreve ele: sua carne também viverá na esperança, seu corpo permanece, sua carne vive em esperança e segurança na ameaça de morte. Salmo 16, 9. No Salmo 16, 10, ele diz assim: a sua esperança é fundada na proteção de Deus do seu corpo. Davi escreve: porque Deus não abandonará a minha alma ao Hades, A palavra Hades quer dizer inferno. A palavra hebraica nesse salmo é Sheol. Lucas usa o grego Hades para traduzir o céu, na citação que Pedro faz no Salmo 16:10. Sheol, no Antigo Testamento, também é traduzido de várias maneiras e transliterada na tradução como fosso, sepultura entre os mortos ou o inferno. Então, Hades era o lugar dos mortos na cultura grega. Então, ele está dizendo, ele fala no Salmo 16 que Deus o guardaria e não deixaria que ele fosse lançado ao Hades. Nós que estamos em Cristo, nós não podemos ter dúvida da nossa salvação. Tudo começa na salvação. Se eu começo a perder, olha como o diabo trabalha. Você não perde a tua fé, tu não desanima de um dia para o outro. Primeiro tu perde a tua intimidade com Deus, na parte da oração, na parte da pregação, na parte da leitura, na parte do jejum. Depois disso já vem a salvação. Quantos momentos você já se pegou pensando: meu, tomara que Jesus não venha hoje, porque se Jesus vem hoje, não é assim? Eu estou lascado. Ou seja, quando você tem esse pensamento, você já foi derrubado pelo inimigo. Porque Efésios capítulo 6, verso 18, diz que nós temos que estar com o capacete para evitar o quê? Os dardos inflamáveis. Então, quando você pensa, quando você fala, pega mais o ovo frito estava saudável. Quando você pensa que você está, quando vem esse tipo de seta, é seta, irmão.
É seta. Ah, Deus não quer, se eu morrer agora eu estou lascado. Não, querido, você tem que entender que, olha como a gente se deixa levar pelo mérito, né? Ah, porque eu estou meio parado, ah, porque eu não estou orando tanto, não estou buscando, eu já perdi comunhão. Não importa se tu fez, se tu não fez, não é por mérito. É porque a salvação não é por minha causa. A salvação sempre será por causa dele. Não é o que eu fiz, mas é o que ele fez. Ele se deu na cruz por mim e por você. Ele me escolheu. Ele te escolheu. E Deus não erra quando escolhe. Então vai ter momentos que a nossa carne, a nossa alma vai tropeçar, vai querer dar aquela estacionada, mas nós temos que lembrar que nós não somos movidos pela carne e nem movidos pela alma. Nós precisamos entender que somos movidos pelo Espírito. Se nós pegarmos o Pedrão antes do Pentecoste, nós vemos discípulos andando com Jesus por 3 anos e meio, movidos pela alma, fazendo escolhas pela alma. Mas quando o batismo acontece, em Atos 2, você vai ver que Pedro, ele se levanta e começa a pregar com autoridade, a defender, e agora não é mais o mesmo Pedro. Ainda que ele tenha suas achices, né, que a gente vai ver lá na frente, que Pedro não ia querer ir lá pregar para Cornélio, não queria muito se misturar, mas Pedro aqui já é outro camarada. Agora o Espírito Santo está avivado na vida de Pedro. Amados, nós não podemos desanimar sobre o Espírito. Nós precisamos manter a chama acesa. Eu lembro de Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 vai falar que Moisés está guardando, está lá cuidando da ovelha do seu sogro Jetro, e vem o fogo da sarça ardente, bota fogo lá, chama a atenção de Moisés, e quando Moisés chega perto da sarça, Deus fala no meio da sarça. Ou seja, toda vez que, enquanto eu e você continuarmos queimando na presença, quanto mais nós buscarmos, nós vamos atrair libertadores. Você vai atrair pessoas. Não é você que vai atrás, não é você que vai visitar, não, as pessoas vêm. Por quê? Porque você vai carregar o fogo do Espírito. Nós precisamos carregar o fogo do Espírito para que as pessoas venham para querer queimar. John Wesley, quando ele pregava, né, eu já falei isso aqui, os repórteres foram lá entrevistar o povo, o jornal da cidade, porque o povo frequentava o culto, acabava o culto, o pessoal saía e entrava na fila de novo, para ver John Wesley pregar de novo. Aí um repórter chegou para uma senhora e disse: por que a senhora entrou na fila de novo? E ela disse: é a terceira vez que eu vejo ele pregar hoje. E a senhora não vai embora? Não, eu quero ver ele pregar. Ele: mas o que ele fala? O que ele tem que vocês querem ver? Ele: nós não vemos, a gente não vem aqui para ver ele pregar, nós viemos aqui para ver ele queimar. Porque as mulheres e os homens diziam ao jornal local que enquanto John Wesley pregava, o seu coração queimava. Então eles diziam que quando John Wesley pregava, o coração ardia, né? E a gente vai ver uma característica disso lá com os discípulos que fugiram para Emaús. Jesus disse que era para ir para Jerusalém, e os 2 discípulos foram para o caminho de Emaús. E quando Jesus apareceu para eles, a Bíblia diz que Jesus vai tendo uma conversa, e Jesus no final ali, eles dizem: ó, está escurecendo, fica aqui conosco, vamos partir o pão conosco aqui. Então quando Jesus parte o pão, Jesus abre a visão dos discípulos de Emaús, e eles reconhecem Jesus, e Jesus some. Aí a conversa deles: era o mestre. Aí um falou para o outro: você reparou que enquanto ele falava, nossos corações ardiam? Então, esse mesmo sinal também é um sinal do Espírito Santo de Deus. Quando você fala, geralmente, quando é que eu e você sentimos que o Espírito Santo ele está falando a nós? Geralmente isso acontece no meio de uma profecia, né? Quem já recebeu profecia sabe. Quando você recebe aquela profecia, você sabe que é de Deus, o coração queima, você já começa a chorar, né? A gente viu ontem lá no projeto,
Deus começou a falar, o povo começou a chorar, as pessoas vieram para frente de joelho, porque o Espírito Santo desceu no ensino. Esse ainda é o mesmo sinal. Jesus não mudou. Quem muda é a igreja, né? Continuando aqui, Davi louvou a Deus por protegê-lo, né? Tu me darás a conhecer o caminho da vida. Pedro, direcionado pelo Espírito Santo, vê um significado mais profundo para este salmo. Não se tratava apenas de Davi ser salvo das ameaças da morte dos seus inimigos. O texto falava da ressurreição de Jesus, filho de Davi, o herdeiro do trono davídico. É comum essas passagens proféticas que têm múltiplas camadas e significados múltiplos e comprimentos sobre cada profecia. Este é um dos casos que essa passagem tem uma aplicação imediata, em uma futura. O fato de Lucas ter usado Hades para traduzir Sheol, ao citar o Salmo 16:10, indica que o modelo grego para Hades era substancialmente semelhante à ideia judaica do lugar para onde as pessoas iam depois da morte. Isso é confirmado pela parábola de Jesus sobre o rico Lázaro, encontrada em Lucas 16, 19 e 31. Os irmãos conhecem a parábola lá, que o rico foi para o Hades, para o inferno, e Lázaro, ele era pobre e foi o seio de Abraão. Aí o rico ele pede para que Abraão, na verdade não, Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no inferno, e havia um abismo, só que não podia ver o outro. Aí o rico começou a falar: pai Abraão, deixa que Lázaro venha molhar a ponta do dedo para eu poder sentir a umidade sobre a minha boca, eu estou com sede. Aí Abraão diz: tem um abismo entre nós e ninguém daqui vai para lá e ninguém de lá vem para cá. E ele diz assim: então deixa Lázaro lá avisar os meus parentes, para que eles creem, para que eles não venham para os meus parentes, meus filhos não venham para cá. Aí Abraão disse: se eles não creem, os profetas que eu envio, tão certo não crerão nem que Lázaro ressuscite, né? O povo, ele é duro de coração. Então, esse momento aqui, ele vai falando, ele vai demonstrando que ele vai trazendo essa ideia do salmo de Davi para o povo ter temor. Veja que Pedro não pregou vitória, não pregou porta aberta, ele simplesmente falou do plano de salvação, falou sobre o céu, sobre o inferno, de Salmo 16, né? Entre linhas, ele falou na linguagem deles. Porque se eles falassem sobre o céu e o inferno, não entender. Então ele falou assim como disse o rei Davi, né, no seu discurso. Cadê aqui? 22. Escutai as palavras de Jesus Nazareno, aprovado por Deus, né? E este mesmo foi determinado da presciência que Deus ressuscitou. Porque Davi disse: sobre a vida diante de mim, o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua o exulta, ainda na carne, e repousa em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, ou no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos dos caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Então, ele prega o inferno, ele fala: olha, assim como Davi falou que Deus ia livrar do inferno, não ia deixar sua descendência, não ia deixar ele perecer, assim está se cumprindo o que o próprio Davi falou. Davi já havia falado sobre ele. Então, na forma, olha como Pedro foi sábio, ele falou sobre o plano da salvação, apontou Jesus como sendo profetizado pelo próprio Davi, e ele não mostrou o céu, não mostrou vitória, não mostrou porta aberta, ele chegou e mostrou o inferno dos caras. E o povo, né? Porque hoje, se a gente pregar mais sobre o inferno, porque o povo não vem, o povo entende, porque a nossa cultura, todo país tem uma cultura, a nossa cultura, lá na Alemanha, para você ter uma ideia, a
maioria das igrejas, os homens eles vão, porque no final tem uma recreação. Por exemplo, acabou o culto, sabe o que os homens vão fazer? Fumar charuto, beber cerveja e comer milho. Por resumo. No final, esse Bruno lá atrás é a cortina deles. Uma igreja dessa faz isso no Brasil, imagina o problema que era. Mas é cultura deles, para eles lá, tomar, encher a cara, beber socialmente, segundo eles. Né? Então essa é a cultura deles. A nossa cultura brasileira, o povo aprendeu por causa da cultura americana, né? E quando os camaradas vieram para o Brasil, como é que eles faziam para atrair o povo para a igreja? Botavam uma faixa lá na frente dizendo culto do quê? Aí o povo não vem por causa de salvação. É nossa cultura, foi inserida uma cultura brasileira que nós temos que vir para a igreja buscar, porque Deus já está devendo para nós. Parece que Deus está com o cartão de crédito estourado já. Ele sempre está devendo alguma coisa. A gente fala, vamos para a igreja buscar uma bênção. Ninguém vem para a mentalidade que é original. Qual é a mentalidade original? Jesus disse, é melhor dar do que receber. Qual é a mentalidade original? A mentalidade original é você vir para servir, vir para dar e não para receber. E as pessoas vêm com a mentalidade errada para o culto, elas sentam hoje esperando. Vamos sentar aí comigo que vai dar hoje. Ah, o pastor não pregou também hoje. Mas não. Olha a nossa mentalidade. O culto não está para bom. Meu Deus, aí a gente vira um delegado, né? Porque na nossa concepção, às vezes isso acontece inconscientemente. Por mais que a gente queira mudar, mas inconscientemente acontece porque está na nossa cultura vir para um lugar chamado igreja para receber. Quando na verdade eu tinha que sair da minha casa pensando em sacrificar, em dar, em me posicionar. Lembra? Quando Jesus ele chega na casa, tentaram fazer isso. Quando Jesus chega para orar, ele viu aquele monte de cambista lá, aí ele fica irado, ele passa a mão no chicote e ele começa a quebrar tudo. E vocês veem que a autoridade de Jesus era tão grande que o templo era de quem? Os fariseus. Os fariseus não podiam pegar tudo o templo, não. Tinha lá os guardas pretorianos. Quem que eram os guardas? Os guardas do templo. Quem prendeu Jesus na calada da noite foi os guardas pretorianos, que viu Jesus todo sábado lá ensinar na sinagoga. Eles eram os guardas pretorianos, que eram os guardas judeus. Eles que foram na calada da noite pegar Jesus escondido lá. Então, você vê que Jesus entra com chicote, quebrando tudo lá, e Jesus, ele quebra falando a seguinte frase: não sabeis que a minha casa do Pai é casa de oração? E começa a quebrar tudo. Por quê? Porque a ideia do templo era para quê? Para que era o tabernáculo? Deus falou assim, ó, Moisés, faz um tabernáculo que eu quero estar no meio do meu povo, para que o meu povo se achegue a mim, trazendo o quê? Ofertas, sacrifícios, purificar. Então o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu nunca entraram dentro do templo para buscar alguma coisa. Eles sempre foram para levar. Foi assim no templo do tabernáculo, foi assim no templo do templo de Salomão. Sempre foi para levar. Sempre foi para levar adoração, para levar uma forma de gratidão. O templo sempre foi para que nós viemos trazer e nunca vimos buscar. A busca incessante, Jesus ensina que a busca é onde? É no quarto. Então, o meu dever como cristão genuíno é me incendiar no quarto. Algo mais, é difícil falar o nome dele, cara. Algo Stoft, coisa assim. Ele viveu ali no século XVIII. Ele estava frustrado, era um pastor que estava frustrado, pastor inglês, frustrado com a igreja, desanimado. Aí
ele falou para a esposa dele: amor, eu vou pegar aquele guarda-roupa, vou dividir no meio e ali vai ser minha quarto de oração. Então, por todo dia, 1 hora por dia, eu vou entrar dentro daquele quarto e tu não deixa ninguém atrapalhar. Ele entrava dentro daquele, ele pegou o guarda-roupa, fez praticamente, sabe aquelas galinhas de padre, de confessionário, praticamente fez aquilo ali. E ele entrava ali, se fechava, dobrava o joelho, e a biografia dele diz que ele orava em língua todo dia por 1 hora. Todo dia por 1 hora ele orava em línguas. Todo dia por 1 hora. Foi assim 3 meses. O que aconteceu, pastor Fabiano? Nada. Mas ele, todo dia de manhã, antes dele sair, entrava no quarto, fechava o guarda-roupinha e ficava lá, brincando na lava suja. Tinha dia que chegava com ele na mandíbula. Só que ele não estava sabendo que, enquanto ele estava orando, Deus estava o carregando. Algo estava mudando dentro dele. Depois de 3 meses, ele continuou orando, mas depois de 3 meses, um dia ele estava na igreja, pregou, normal, e chamou um obreiro para fazer oração. O obreiro veio e fez oração. Quando o obreiro fez oração, as pessoas vieram à frente. Só o fato dele descer, chegar perto, as pessoas começaram a ser curadas. Ele não colocava mil pessoas, ele só chegava perto. Toda pessoa que encontrava ele na rua, se tinha alguma enfermidade, era curada. E começou a igreja a encher. Só que ele manteve esse ritmo até o dia da sua morte. Todo dia, por 1 hora, ele falava línguas. Por isso, ele se apegou naquilo que Deus mostrou para ele na Bíblia, a revelação que Paulo diz, se eu não me engano, é culto, que aquele que ora em língua edifica a si mesmo. E qual é o nosso erro? Você que é batizado, ore em língua em casa. Olha como nós é, Zé Ruela. Nós temos que nos edificar. Se eu não me edificar, como é que eu vou querer edificar outro? Não adianta eu ir para o monte fazer, vou pregar sábado, vou pregar domingo, vou fazer 3 dias no monte. Querido, se eu for lá para o monte só ficar Senhor, Deus misericórdia, Senhor, perdão. Não, querido, vai para o monte, vai, fica 3 dias, fica, mas olha, fica lá, pregando na vassoura, pastor apóstolo Isolino. Ele convidou o irmão dele para orar. Ele sentia que ele precisava orar. E eles ficaram sexta, sábado, domingo trancados dentro do quarto. Só saía para ir no banheiro e tomar água. E eles ficavam orando em língua por 3 dias. No 3º dia, foram para a igreja, caiu uma glória, acabou o culto. Imagina, 3 dias de jejum, irmão. Eles entregaram o jejum depois do culto. Foram na lanchonete lá de Itajaí para jantar. Eles entraram e sentaram. Quando eles entraram, sentaram, estava ali, vendo o cardápio. As pessoas que passavam perto caíram. Chegou o garçom, começou a passar mal perto dele, já pelo joelho, ele abraçou. Eles começaram a perguntar: está desviado? Estou perguntando para Jesus que é. Ele ganhou o garçom. Ou seja, 3 dias. Então, o poder ainda existe, os sinais e maravilhas ainda existem, só que eu e você precisamos edificar, precisamos colocar, abastecer, é como se fosse uma bateria, nós precisamos nos encher. Então, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Olha essa irmão, Pedro, ele era um pescador. Pedro não tinha eloquência. Pedro era ruim até para negociar, irmão. Era um cara falido, não sabia nem negociar. Pedro não tinha manha nem de conversar, de negociar. O cara falido, quando Jesus encontrou ele, estava lá limpando o barco, pescou a noite inteira, porque até para pescar o cara era ruim. Só que quando o Espírito Santo pegou ele, transformou ele totalmente.
Então, ao recitar o Salmo 16, Pedro deixa claro que Jesus ressuscitaria, e Jesus disse ao ladrão da cruz que eles estariam juntos naquele mesmo dia no paraíso, lá em Lucas 23, 43. Então, aparentemente, Jesus foi para o paraíso ao morrer, porém, conforme previu o Salmo 16, Jesus não permaneceu lá, mas ressuscitou da sepultura. Paulo diz que Jesus é a primícia daqueles que morrem. 1 Coríntios 15, 20. 1 Coríntios 15, 20. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Essa aqui é a tradução da Bíblia de hoje. Ainda fala os que dormem. A tradução ali é outra. Porque a gente sabe que, eu já tenho falado com os irmãos, nós não temos a Bíblia na original, né? Nós temos traduções. Então a maioria das traduções, por isso que existe aí a doutrina do sono. Morreu para dormir, por causa da tradução, aos que dormem. Mas na verdade não é os que dormem, tá? É os que estão em Cristo, é os que estão nos céus. A tradução original, a palavra dorme é uma tradução. Porque se a doutrina do sono fosse verdadeira, Jesus ia falar por que para o ladrão? Olha, depois desse mestre, ainda hoje, eu quero, mestre, lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. O ladrão Jesus ia olhar para o ladrão e falar, pois ladrão, né? Você entendeu? Em verdade, vos digo, tu vai morrer, vai dormir. Daqui a alguns séculos, eu vou vir buscar minha igreja, aí tu entrará comigo no paraíso. Mas não foi isso que ele disse. Ele vai dizer, em verdade, vos digo, que ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, se a doutrina do sono é por causa da tradução errônea, é um eufemismo. Essa tradução não faz parte da tradução original. Então, nos dias entre a sua ressurreição e ascensão, Jesus ensinou os seus discípulos sobre o reino de Deus. Está em Atos 1:3. Ele também abriu as Escrituras para que eles vissem que elas falavam dele. Agora disse: estas são as minhas palavras, que vos falei enquanto ainda estava convosco, para que todas as coisas que estão escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos se cumpram. Então ele abriu suas mentes para entender as Escrituras. Lucas 24, 44, 45. Lucas 24, 44, 45. Quando ele abre a mente, ele fala isso, né? Estas são minhas palavras que vos falei, enquanto ele estava convosco, para que todas as coisas que estão escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, se cumpram. Então ele abriu suas mentes e Escrituras. Você vai ter que a palavra de Deus, Jesus, ele veio pregar o reino de Deus. Você vai ver Atos dos Apóstolos inteiro, eles falando da chegada do reino de Deus. E hoje o reino de Deus não é, tem muitos lugares que não é pregado o reino de Deus. Mas você vê o que é o reino de Deus? Alguém chuta? O que é? Como? Eis que é chegado o reino de Deus e já chegou. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz. O reino de Deus não está fora, o reino de Deus está dentro. O reino de Deus está dentro do homem. A doutrina do reino de Deus, infelizmente, não é mais pregada há muitos anos. Muita gente não sabe nem o que é o reino de Deus. Mas eu vou trazer uma pregação logo aí que os capítulos adiante a gente vai falar sobre o reino de Deus. Né? É
Por isso que Jesus, quando ensina, ele fala assim: Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Aí Jesus se deu na cruz. Jesus se lhe apresentou: é chegada ao reino de Deus. Quando Jesus se dá na cruz, o reino de Deus, ele vem, ele chega. Então nós pregamos o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o plano de salvação mediante a graça do Senhor Jesus. O reino de Deus nada mais é que o evangelho simples. Você não precisa fazer mais nada, apenas aceitar a Cristo. Não precisa plantar de roupa, não precisa plantar bananeira, não precisa fazer sacrifício, porque o sacrifício já foi feito, é perfeito. O reino de Deus é isso, é chegada a vós o reino de Deus. O reino de Deus nada mais é que o perdão dos nossos pecados. E só, mais nada, porque a morte de Cristo foi perfeita. Isso quer dizer o reino de Deus. Então, erroneamente, tem muita gente que ora o Pai Nosso, mas não se ora mais o Pai Nosso. Porque quando ele diz: Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Quando Jesus morreu, ressuscitou, o reino veio. Se o reino veio, tem que pedir para vir? Não, porque já veio. Então a oração do Pai Nosso não se faz mais. A oração do Pai Nosso é Antigo Testamento. Irmãos, o Novo Testamento, a graça do Novo Testamento, ele vale a partir de Atos dos Apóstolos. Jesus, ele ainda está no tempo da lei. Muita gente prega Mateus, os 4 evangelhos, ele está no Novo Testamento, mas não é a graça do Novo Testamento. Porque a graça do Novo Testamento, ela só é válida quando Jesus morre e ressuscita. Quando Jesus morre e ressuscita, agora começa o Novo Testamento. Jesus está 3 anos ensinando os discípulos, mas ele não está na graça ainda, ele está no tempo da lei. Tanto que ele me falou: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Então Jesus cumpriu a lei à risca. E muita gente, a gente lê, agora quando não é, olha aqui, ó, Mateus, os evangelhos falam do tempo da graça, não, fala que chegou o reino de Deus, mas o reino de Deus, ele só toma forma em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a igreja dá o tom da fé. E por isso que a gente brinca aqui, a igreja de Jesus. Jesus não tem igreja, irmão. Por isso que as pessoas dizem: nem Jesus não montou templo. Por que nós temos que ir para o templo? Porque Jesus não tinha igreja, porque ele não estava no tempo da graça. Jesus ainda estava vivendo o tempo da lei. No tempo da lei tinha que andar segundo a lei. Jesus todo sábado estava no templo. Jesus ensinava, tanto que, se você olhar, os discípulos de Jesus foram questionados porque eles não jejuavam. E os fariseus falaram assim: nós jejuamos, nós guardamos o sábado, por que os teus discípulos não guardam o sábado, não jejuam? E ele diz: enquanto o noivo estiver com eles, eles estão em festa, eles não precisam jejuar, mas chegará um dia que o noivo será tirado deles, aí eles terão que fazer o que vocês estão fazendo hoje. Ou seja, como é que eu vou dizer jejuar para Deus me abençoar se Jesus está do meu lado? Não faz sentido. Então, quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ali entrou o reino de Deus. Quando você aceita Cristo como teu Senhor e Salvador, o reino de Deus faz parte de você. Você faz parte do reino de Deus. Mas antes de Jesus ficar na cruz, era o tempo da lei. Por isso que não tinha placa, não tinha religião, não tinha nada. Todos eles andavam com Cristo, mas ainda andando segundo as leis. E por isso que Jesus era criticado, porque Jesus quebrava princípios. Jesus não podia, o judeu não podia tocar em morto, mas Jesus tocava no morto e ele ressuscitava. Mas é por quê? Porque ele estava no tempo da graça, estava no tempo da lei. Entendeu? Amém? Glória a Deus. Vamos se levantar com a maior fé. Boa hora.